Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Moisés Leal e hoje estou iniciando aqui mais um trabalho e resolvi compartilhar com você que é inscrito no meu canal, tá certo? E também você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, está convidado a fazer a sua inscrição para estar recebendo conteúdo como este aí, tá certo? O trabalho de hoje eu vou fazer aqui este vaso de cimento e resolvi gravar aqui para você ver como é que é o processo. Primeiramente, para fazer o vaso de cimento aqui no torno, né? Tem que fazer esse módulo de areia, né? No caso aqui é uma mistura de areia com barro. Eu fiz o módulo, aqui é o módulo. E aqui eu vou preencher de cimento, tá certo? Então aqui vou fazer o meu vaso através desse módulo. Você está convidado a acompanhar aí o processo. Tá certo? É só um vídeo aí para a gente trocar umas ideias e você ver como é que é feito um vaso de cimento. Esse que você tem aí na sua casa, né? Talvez você pense que seja tão complicado, tão difícil, mas não é. Com poucas ferramentas e pouca coisa você faz. Tá certo? Então o meu módulo de areia já está feito aqui. Agora é só colocar o cimento e dando o formato. E a gente vai interagindo. Se você gostar do vídeo, se inscreve, compartilha para fortalecer cada vez mais. Então, o primeiro processo é colocar essa massa em volta do balde, circulando ele todinho, aí depois eu coloco em cima e vou preencher na laterais. Você vai ver aí como é que é. Certo? E a espessura desse vaso aqui é entre 2 a 3 centímetros de espessura, para ficar bastante resistente. Eu gosto de fazer as minhas peças bastante resistentes. E esse é um trabalho que requer calma, não adianta pressa. Primeiramente você vai fazer na base, tá? Aí ele tomando formato, certo? Esse processo. E essa massa aqui, ela é uma medida de 2 medidas de areia para uma de cimento. Depois eu mostro para você qual foi o recipiente que eu usei para estar fazendo essa massa aqui. E o nosso torno ele vai girando, aí facilita mais o trabalho. Uma dica, eu começando pela base do vaso aqui, eu defino a espessura da parede do vaso, entendeu? Porque se eu não tiver uma base aqui no começo, ou vai ficar grosso demais ou fino. Então, eu começando aqui, eu já defino a espessura da parede do vaso. Então, é importante quando você for fazer, você fazer desta forma, tá certo? Aí a espessura fica a seu critério aí, você que decide como é que você quer. E sem pressa, um trabalho desse tem que ter paciência. Já coloquei a massa aí na base do vaso, agora eu vou fazer a espessura do fundo do vaso, tá certo? Então a gente vai colocando a massa aqui em cima. Vamos que vamos, pessoal. Trabalho aqui. Trabalho totalmente aqui artesanal, certo? Aqui eu estou definindo a espessura do fundo do vaso. Eu já coloquei massa para fazer a borda dele, a grossura da parede, né? E agora eu estou definindo aqui a grossura do fundo do vaso. É importante você seguir esse espaço, entende? Porque depois agora é só preencher essas laterais e dar o acabamento. Você não vai ter dificuldade, você vai ter uma referência. Então por isso que é importante começar pela borda do vaso,
embaixo e depois aqui fazer a parte do fundo, a espessura. Porque a lateral vai ficar tudo mais fácil para você estar fazendo o seu trabalho. Então vamos aí, né? E uma dica importante, é bom quando você for fazer as suas peças aí, a areia tá bem limpinha, peneirada, né? Sem sujeira, porque na hora do acabamento vai facilitar muito o trabalho. Essa minha areia aqui é uma areia média, né? E ela não está tão fina, porque tem alguns pedregulhos, mas eu mesmo assim vou fazer. Dá um pouco de trabalho, mas eu consigo fazer. Mas para você aí que for fazer, procure peneirar a sua areia, limpa ela direitinho, porque o acabamento vai ficar perfeito e também você vai ter menos trabalho. E aqui é a mesma coisa que você fosse rebocar uma parede. Desse jeito, você vai batendo a massa. É a mesma coisa que você estivesse chapando massa numa parede de uma casa. Já apliquei a primeira camada de massa. Agora eu vou tentar, vou dar aqui um acabamentozinho para ele ir tomando forma, tá certo? Agora eu vou esperar ele secar mais um pouco para vir com a segunda massa, também colocar um arame aqui em volta para a gente dar uma continuidade ao nosso vídeo, tá certo? Aqui já apliquei a primeira massa aí, como você viu. Coloquei também um arame aqui, ó. Um arame aqui nessa borda aqui, tá certo? Porque esse arame aqui, isso é um arame fininho, um arame espessura mais ou menos 18, um arame recozido. Aí você passa aqui em volta da borda dele e aqui no meio. Vai depender do tamanho do seu vaso. Como esse aqui é pequeno, eu vou colocar só um aqui perto da borda dele, tá certo? Porque é onde a gente pega mais, faz força. E já apliquei a primeira massa, agora eu vou aplicar a segunda massa para finalizar. Porque um vaso desse você não pode encher ele todo de uma vez, porque tende a massa a cair. Então você faz aquela aplicação de massa que eu fiz. Já deu um tempinho aqui. Ele já deu uma puxadazinha. Agora eu vou aplicar outra massa para dar o acabamento no vaso, o formato do vaso. Certo? Põe aí. O processo é o mesmo. Vou aplicar a massa e depois eu venho com a ferramenta para a gente estar dando o formato do vaso. Põe aí. E essa é a ferramenta, né? Isso aqui é o gabarito, que vai dar o formato do meu vaso, o design, né? Você vai ver como é que vai ficar, certo? Essa é a ferramenta que eu vou usar para estar dando o acabamento nele, o formato dele, o modelo. Põe aí. Vou girando o vaso aqui, ele vai dando formato, tá vendo? Formando. Isso que eu digo, a importância da areia estar peneirada, pessoal. Essa areia aqui, já tem umas pedrinhas nela, atrapalha na hora, mas a gente faz. Limpando a ferramenta também.
Então esse é o nosso trabalho, certo? Aqui é com calma. Como eu estou trabalhando com cimento, o cimento ele leva tempo para enxugar. Depois aqui está chovendo, tá certo? E eu tenho que ter aqui paciência. Já dei aqui um bom adiantamento aqui. A forma do vaso vai ser essa aqui, ó. Como você está vendo com esses anéis. Agora eu vou só dar um tempozinho aqui para essa massa dar uma puxada, para ir finalizando, tá certo? Fazendo dando acabamento em alguma parte, em algumas falhas que ficou, algum buraco, para a gente estar terminando aqui o nosso trabalho. Então esse é o conteúdo aqui do canal para você, sempre compartilhando aqui conhecimento, tá certo? Trocando as ideias com você. O nosso vaso já está pronto. Falta só alguns acabamentos fininhos aqui para finalizar. Agora eu vou fazer os pés do vaso, tá certo? Vou fazer os pés do vaso para a gente estar dando um acabamento nele, encerrando aqui. Mas praticamente o vaso aqui já está todo feito. Ele vai ficar nesse modelo aqui que você está vendo, tá certo? Agora eu vou fazer os pezinhos dele. Eu já coloquei a massa aqui para fazer os pés. Agora eu vou pegar uma cerâmica, um pedaço de cerâmica, alguma superfície plana. Só está colocando aqui em cima para deixar os pezinhos todos iguais. Vou colocar aqui esse pedaço de cerâmica aqui em cima. Aqui eu estou simulando como se ele estivesse no chão. Para quando você colocar ele no chão, ele não ficar dançando, né? Ficar tenso. Esse piso que eu estou colocando aqui em cima é para isso, é para nivelar os pezinhos dele, deixar todos iguais. Então é desta forma que a gente faz. Agora é só dar acabamento aqui nos pezinhos dele, passar aqui uma corda de cimento fininha aqui para impermeabilizar e o vaso já está pronto para uso, né? Quando ele secar. Vou dar aqui acabamento nos pezinhos dele. É bastante simples para fazer esse pezinho dele. Tirando o excesso de massa que é para dar o acabamentozinho nos pés dele.
desta forma que eu faço o pezinho do vaso, tá certo? O vaso aqui está praticamente pronto, certo? E quando você for fazer, se você for fazer desta maneira que eu estou fazendo, você tem que seguir os passos, né? Colocar a primeira massa, deixar ela secar mais um pouco, aí depois você vem com a segunda massa e já dando o formato do seu vaso, certo? É desta maneira que você pode estar fazendo. Então, se você gostou do vídeo, compartilha e se inscreve aí para nos ajudar. Já estamos finalizando a nossa peça aqui. E você vai acompanhar o resultado aqui do acabamento final, certo? Já estamos finalizando a nossa peça e você vai ver o acabamento final, como ele vai ficar. Estou dando aqui só os retoques nele. Porque aqui eu não vou fazer um acabamento liso nele, não. Eu vou aplicar como se fosse um chapiscozinho nele, ele vai ficar bem detalhadozinho, como se fosse uma textura. Mas aqui, se eu quisesse, eu já deixava ele bem acabadozinho, bem fininho, um acabamento bem lisinho. Só que eu não vou fazer assim, não. Vou fazer ele tipo um chapiscozinho. Como eu vou fazer tipo o chapisco, a textura, não precisa alisar ele. Não tem problema dele ficar arrepiado, não. Eu passo o pincel aqui só para dar uma melhorada a mais, para tirar algumas imperfeições, para o nosso acabamento ele ficar melhor. Nossa peça já está pronta para receber o acabamento final. Eu vou preparar aqui uma mistura de cimento para estar aplicando cimento e água somente. E salpicar aqui em cima. Você vai ver como vai ficar o detalhe. Agora eu vou aplicar aqui o acabamento, né? Como eu falei para você, eu vou aplicar tipo um chapisco nele. Uma textura, certo? E a massa que eu preparei aqui foi uma mistura de cimento e o impermeabilizante, porque aqui já vai ser o acabamento final. Ele não vai ter pintura. Ele vai ficar assim um vaso rústico, tá certo? E o processo é esse. Você vai lançando essa mistura de cimento, né? Cimento e água e o impermeabilizante. Vai ser o acabamento desse vaso. Vai aplicando em toda a superfície. Eu já fiz alguns modelos desse jeito aqui, com esse acabamento. O canal aí tem vídeo, vasos rosa do deserto com esse acabamentozinho e fica lindo, viu? Deixa de ver não aí. Se inscreve no canal para estar ficando por dentro aí de tudo aí. De todos os nossos vídeos.
acabamento muito bonito, viu? Então, o acabamento do nosso vaso todo finalizado, certo? Esse é um acabamento que fica um pouco grosseiro assim, um chapisco, ou mesmo uma textura. E vai ficar assim. Essa massa que eu apliquei já está com impermeabilizante, para evitar mofo e infiltração. Aí depois que eu tirar ele daqui, vou passar por dentro e o vaso vai secar por média de uns 5 dias para ele ir para o uso, tá certo? E aqui está o resultado do nosso vaso, tá certo? Como eu falei para você, o acabamento dele ficou uma textura, né? Eu apliquei com um pincel, você viu a forma que eu fiz. Fiz aqui uma massa de cimento e água e impermeabilizante e apliquei. E assim ficou o nosso vaso. Aqui agora é só esperar secar, certo? E o cimento, o seguinte é esse, cada dia que passa, quanto mais o tempo passa, ele vai ficando mais duro, tá certo? Mas a partir aqui do quinto dia em diante, ele vai ficando já com a resistência boa. E tem que molhar, colocar na sombra, dar uma olhadinha nele, porque o cimento ele gosta, né, de água. O cimento, quanto mais umidade que ele vai pegando assim, na parte que ele está secando, que ele é novo, ele vai ficando mais seco, vai evitando trincas e está aí. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal, tá certo? Eu poderia fazer esse vaso bem lisinho, deixar essas partes aqui bem lisinha, mas eu resolvi fazer assim. Eu tenho vasos como esse aqui nesse modelo, nesse acabamento e as pessoas gostaram, certo? Então resolvi fazer isso aqui nesse formato, com o mesmo acabamento. Agora fica a critério. Tá entendendo? Se eu quisesse deixar ele bem lisinho, era até mais fácil, porque eu já fazia na hora. Mas como eu resolvi fazer com esse acabamento, e está aí. Também não é complicado não. Você quem vai definir o jeito que você quer aí, o jeito que as pessoas mais gostam. Então um abraço, mais um conteúdo aí do nosso canal. Tá aí, né? Trazendo um pouco de conhecimento, compartilhando aí um pouco de saber com você aí que quer aprender, né? É importante. Então, que Deus abençoe e esse é o nosso trabalho.